Estamos de volta, tudo bem, meus amores? Como é que estão? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o processo trabalhista e algumas peculiaridades dentro desse último bloco, tá? Uma reclamação trabalhista, ela pode ser escrita, ela pode ser verbal, ok? Pedido certo, quando é escrito ele tem que ter assim, ó, pedido certo, determinado, valor, tá bom? Sem esses requisitos, a extinção da resolução é clara no seu artigo 3º. A petição não vai para frente, ela extingue, o ato é considerado nulo, é rejeitada a petição, para ser bem mais exato, tá? Quando ela é verbal, o que acontece? Quando ela é feita verbalmente, dentro do TRT, dos TRTs do Brasil, ela tem uma validade de 6 meses, até a pessoa levar o restante da documentação. Caso contrário, entra em perepção, ou seja, prescreve aquele pedido. Ah, ela pode entrar de novo? Pode, até 2 vezes, caso contrário, morreu o assunto. Então, ó, uma reclamação trabalhista ela pode ser escrita, ela pode ser verbal. Se ela for escrita, ela tem que ser com pedido certo, tá? Determinado e com valor. Ok? No caso da verbal, pode ser feita dentro dos TRTs, mas ela tem até 6 meses para levar o restante da documentação e dar continuidade no processo. Caso contrário, ela pode ser rejeitada ou ela entra em perempção. Fechado? Matado. O jus postulante é quem pode postular uma ação. Uma ação de até 40 salários mínimos dentro dos TRTs, dos tribunais do trabalho, né? Tô falando TRT, mas não é. Né? Dentro dos tribunais regionais do trabalho, TRT, agora, você tem até 40 salários mínimos para você mesmo fazer. Não há necessidade de um advogado entrar, tá? Passou disso, sim, tem que ter um advogado, tá? Mas nessas reclamações trabalhistas, o jus postulante dentro das instâncias superiores só é promovido por um advogado. Ok? Isso não esquece. Até 40 salários mínimos você mesmo pode entrar. Passou disso, tem que ser um advogado, tá? Competência material da situação que você pode, a relação de trabalho, greve, infração ou penalidade, representação de sindical, reparação de dano, execução de contribuições sociais, tudo isso tem a competência material para você entrar com o processo. Competência territorial já é uma questão diferenciada. Exemplo, na competência territorial, uma pessoa que entra com uma ação, ela tem que ser aonde aquela empresa o contratou. Se uma empresa o contratou em Cuiabá, você tem que entrar com uma ação em Cuiabá. Mas por mais que você tenha prestado serviço na cidade de Aripuanã, você tem que entrar na onde foi assinado o contrato de trabalho, tá? O local onde foi realizado. Mas, eu posso entrar com um processo aonde foi realizado a prestação de serviço? Pode, você pode, desde que a sua residência fixa seja lá. A residência do empregado. Mas, por precatória, vai responder na onde você foi contratado, onde você assinou o seu contrato de trabalho. Vamos colocar assim uma situação para todo mundo entender, tá? Entender de vez por todas. Honorários advocatícios dentro do processo do trabalho. Ele pode variar. O normal, né? É que esse honorário ele não pode ultrapassar o valor de 50% da ação. Ah, mas um advogado me cobrou 49%. Pode? Pode. Porque o advogado ele só não pode ganhar mais do que o seu cliente, ok? Mas agora existem as chamadas verbas sucumbenciais. Essas verbas, quem determina é o juiz. O empregado ou o cliente, ele tem direito a essas verbas? Não, porque isso é
como se fosse um pagamento a mais feito a pedido do juiz, em que a empresa terá que pagar o advogado, que varia esse valor, de entre 5% e 15%. Por isso que às vezes em algumas sentenças a pessoa fala assim, recebe lá, determina o pagamento tal e verbas comerciais no valor de 15% para o advogado. Entendeu? É por causa disso. Mas você tem direito? Não. Não tem. Isso está na lei, que quem recebe é o advogado. E tem gente que confunde muito isso. Isso é muito complicado, tá? Vamos falar sobre os procedimentos do trabalho. No rito sumário, tá? Rito sumário. Até 2 salários. Não precisa de advogado. Não precisa. 3 testemunhas, 1 audiência. Audiência única. Ok? Entenderam? Rito sumário. Até 2 salários o pedido. Tá? Uma única audiência, tá? 3 testemunhas, não precisa de advogado. Sumaríssimo. Acima de 40 salários. Acima de 40 salários. Tá? Não pode contra a administração pública direta, autarquias, e também por outro tipo de citação. Ela tem que ser uma citação objetiva, simples, e precisa de um advogado. Tem que ser sustentada com 2 testemunhas. Então não se esqueça. Sumário, acima de 2 salários, tá? Até 2 salários, acima de 2 salários. 3 testemunhas, não precisa de advogado. Uma única audiência. Sumaríssimo, menos de 40 salários, tá? Tem que ter uma celeridade. Pode ser também em uma audiência una ou 2, depende. Tem que ter advogado, 2 testemunhas. Beleza? Aí vem o ordinário. Mais de 40 salários, 3 testemunhas, mais de 40 salários, 3 testemunhas. Precisa de advogado, pode ser até 2 audiências. Entenderam? Mas por que fulano tem mais uma audiência? Porque no mínimo, ou ela é dentro do sumaríssimo, ou ela é dentro do ordinário. Fechado? Ok? Defesas. A defesa, ela tem as suas exceções. A defesa em si, ela pode ter alguma exceção de impedimento. A defesa pode ter uma exceção de impedimento. Se conhece a empresa, advogou para a empresa ou algo assim. Quando isso acontece, é feito a sucumbência para outro subestabelecimento, para outro advogado, para que ele faça aquela defesa daquele cliente, tá bom? O empregado, ele pode representar outro empregado numa audiência? Depende. Sim, se ele tem conhecimento específico daquela causa, ele pode sim ser representado por outro empregado, de repente ficou doente, alguma coisa. Pode ser por um familiar? Sim, desde que comprove aquela situação. Tá? As provas dentro do processo do trabalho têm que ser documentais e testemunhais. Tá? Não pode ser de outra forma. Isso tem que ser muito bem esclarecido por um advogado quando você for fazer algum tipo de ação, tá? Isso é claro, tá? Pode haver recurso? Sim, o recurso ele pode ser de forma intrínseca e extrínseca. Putz, mas o que é isso? Intrínseca ou extrínseca? É assim, tudo depende da forma que é feito o rito processual. Se o rito processual ele for embasado dentro do sumaríssimo, ele se torna uma intrínseca, tá? Porque o recurso ele tem que ter a legitimidade, a capacidade e o interesse. Mas se ele for extrínseca, ele tem que ter a recorribilidade e pode se enquadrar somente no rito ordinário, ok? Deixar isso claro para vocês não esquecerem. Existem 3 ritos: sumário, sumaríssimo e ordinário. Até 2 salários, não precisa de até 40 salários, não precisa de advogado. As testemunhas variam. Rito sumário, 3. Sumaríssimo, 2. Ordinário, 3 também. Ok? Audiência una no sumário, sumaríssimo também pode ser una e no ordinário pode ser 2. Ok? Não se esqueçam disso. Você pode fazer pedido escrito ou verbal. Tá? Escrito ou verbal. Se for verbal,
ele tem até 6 meses para você levar o restante da documentação com possibilidade de percepção, de prescrição. Ok? Pode ser rejeitada a denúncia também, o pedido pode ser rejeitado pelo juiz, desde que por escrito não tenha a objetividade, não tenha o valor certo, não tenha o prazo determinado. Ok? Gente, é muito rápido, espero que tenha passado algumas coisinhas um pouquinho para cada um de vocês, do que a gente aprendeu hoje, e espero que vocês tenham gostado. Afinal, assim, é um curso bem rapidão para vocês terem a noção de tudo. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente no nosso portal. Caso contrário, acesse essas leis que eu falei para vocês, a CLT, que você vai entender um pouquinho mais dentro daquilo que a gente falou. Todos fiquem bem, um abraço para todo mundo, até a próxima aula e fiquem todos aqui com o CETEPS.